Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem de Minutos de Sabedoria com Salomão. O texto bíblico é o de Provérbios 15, 3. Assim diz Salomão: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Um dos maiores problemas para as pessoas que dizem que servem a Deus é a sua ideia de Deus. Sim, por exemplo, a maioria dos cristãos não crê ou não sabe que Deus vê tudo e sabe tudo, porque se crescem ou soubessem disso, não tentariam esconder certas coisas de Deus. No caso dos líderes religiosos, que enganam um povo e pensam que Deus não vê. Por que você acha que muita gente está virando ateu? Exatamente por isso. Porque pessoas que dizem crer em Deus vivem como se não crescem. Elas dizem que Deus vê tudo e sabe tudo, mas essas mesmas pessoas mentem, roubam, perseguem, odeiam, fazem violência e até guerras em nome de Deus. De duas, uma. Ou estas pessoas não conhecem Deus, têm uma ideia errada de quem Ele seja e por isso fazem o que fazem. Ou elas sabem quem é Deus, mas não estão nem aí mesmo. Pensam que são mais espertas do que Deus, que mesmo sabendo que Deus vê tudo, elas acham que no final podem enganá-lo. Esse dia será o mais triste para quem pensa dessa forma. A sabedoria de Salomão diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Ou seja, de Deus não tem como a gente se esconder. Não tem. Coloque isso na sua cabeça para sempre. Do homem eu consigo me esconder, enganar, mas de Deus nunca. Na Bíblia tem a história de um homem que tentou fugir de Deus. Jonas é aquele mesmo, o que foi engolido por um grande peixe. Deus o enviou numa missão. Como ele não concordava com Deus, achou que podia enganá-lo. Entrou no navio, se escondeu no porão e começou a dormir. Mas Deus achou Jonas em alto mar, dormindo naquele navio. E ele teve que voltar e fazer a missão que Deus deu a ele. O Senhor vê tudo, por isso, não tente fugir dele. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Mas fazendo o quê? A sabedoria de Salomão diz que observando atentamente os maus e os bons. Deus não só observa os bons porque fazem coisas boas, não. Deus observa também os maus, o que eles fazem. Você faz o bem? Deus está te observando. Você faz o mal? Deus também está te observando. O problema é que às vezes os que fazem bem acham porque Deus não fazem nada. Deus não observa os maus, o que eles fazem. Ficam até mesmo com raiva. Por isso tem gente que entra em crise, fica triste, quer resolver as coisas a seu modo, fazer justiça com as próprias mãos. A sabedoria de Salomão diz que não é bem assim. Então, se você faz o bem, não fique com raiva de quem faz o mal. Não tenha inveja, nem tente fazer justiça com as próprias mãos. Um dia, no dia da luz, tanto o que faz bem como o que faz mal vão estar na presença de Deus para prestar contas. E Deus é justo, e Deus fará justiça. Por isso, deixe o mal no seu caminho. Deixe o homem mau seguir esse caminho de maldade. E você siga o caminho de continuar a fazer o bem. Porque, como diz a sabedoria de Salomão, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Por isso, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Deus fará. E mais, nunca tente fugir ou se esconder de Deus. Isso não é possível. E quando pecar, não esconda, confesse a Deus o que fez, peça perdão e siga em frente.
Senhor meu Deus, graças te dou por saber que o Senhor vê tudo e todos. Isso me faz ser responsável pelos meus atos. Amém. Esta foi mais uma mensagem de Minutos de Sabedoria com Salomão. Que Deus te abençoe.